Amados irmãos, povo do Senhor Jesus, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. É com alegria que a gente saúda todos vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus. E no mesmo instante a gente faz com alegria esse convite de sempre, para a gente ler e meditar na palavra de Deus. Hoje, uma carta de um grande servo de Deus, quando aqui na terra estava, escreveu, ungido pelo Espírito Santo, aos Efésios. Deus permitiu que ficasse registrado na Bíblia Sagrada, para que assim o povo de Deus, a Igreja de Jesus, cresça na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Carta do apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, do versículo 1 até ao versículo 4. Vamos orar e dizer: Pai Santo de infinito poder, como sempre, Pai, a gente te pede, se faz presente em nosso meio, dai-nos, Senhor, sabedoria através de seu Santo Espírito. Se faz presente conosco, aqui que nós que estamos lendo e meditando a sua palavra, se faz presente em todos os ouvintes desse canal, que estão lendo e meditando, dai-nos sabedoria, Senhor, da sua palavra, tanto a nós que estamos lendo, como os ouvintes desse veículo de comunicação. Abençoa todos nós, e em nome de Jesus tudo nós te pedimos. Também é em nome de seu Filho amado Jesus Cristo que nós tudo te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, eu quero aqui chamar vocês e convidar. Se vocês tocados forem por Deus, se inscreva nesse canal, toque em inscrever-se, se inscreva no canal, toque no sino e aperte a opção para todos, porque dessa forma nós estaremos juntos, espalhando o Evangelho, pregando o Evangelho para toda criatura, conforme Jesus assim nos mandou. Pregando o Evangelho e contribuindo com a obra de Deus gratuitamente. De graça recebeste, de graça dai tudo, diz o Senhor Jesus. E através desses veículos de comunicações, que é uma ciência dada por Deus, é uma maneira excepcional hoje para a gente pregar o Evangelho para todos os povos, línguas e nações, porque a comunicação também é uma dádiva de Deus. E o povo de Deus aproveita a comunicação, os veículos de comunicações, para pregar a palavra de Deus, para educar e para instruir uns aos outros, conforme assim Deus nos mandou através de Cristo. Meus irmãos, o nosso convite é para, como a gente já falou, vamos ler Efésios capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 4. Assim nos fala a palavra de Deus. Pedindo a Deus sabedoria para se fazer presente conosco, como sempre, né? E Deus abra nossas mentes para a gente entender a sua palavra como ela é. Diz assim: o lar cristão, filhos e pais. Assim nos diz: filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejais de longa vida sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, irmãos, na educação da palavra de Deus, nas instruções da sã doutrina que Deus assim nos deu através de Cristo Jesus, e o Espírito Santo que Jesus nos enviou faz-nos entender isso, essa maravilha que Deus nos deu. Então é um conselho que o apóstolo, cheio do Espírito Santo, escreve aos Efésios. Deus permitiu que ficasse registrado na Bíblia Sagrada para a edificação de toda a igreja que do dia de Pentecostes para cá se espalhou para todos os povos, línguas e nações. E cada nação hoje tem a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, traduzida na sua própria língua.
sabedoria de Deus, misericórdia de Deus e graça de Deus para com os salvos em Cristo. No dia de Pentecostes para cá, conforme as promessas que Deus já havia dado desde o Antigo Testamento, através de Joel, que derramaria do seu Santo Espírito sobre toda a carne, quer dizer, sobre todas as nações. Porque na antiga aliança a palavra de Deus era direcionada somente para a Israel, uma única nação, segundo a carne. Porque na antiga aliança, provisoriamente até a vinda de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus, era tido como povo de Deus somente uma nação, Israel, os judeus. Mas hoje, depois da morte e ressurreição de Cristo, a palavra de Deus, que Deus já havia prometido que mandaria de seu Santo Espírito para toda a carne, isto quer dizer para todas as nações, e o Senhor Jesus também, antes de morrer e ressuscitar, ele falou que enviaria o seu Consolador, o Espírito Santo da verdade, para nos ensinar tudo aquilo que ele nos ensinou. E no dia de Pentecostes, para cá, todas as nações que ali estavam naquela reunião, nações que tinham várias línguas idiomáticas, cada um entendeu a palavra de Deus pregada pelos discípulos na sua própria língua materna. E do dia de Pentecostes para cá, todos os povos, línguas e nações têm a sua Bíblia, a palavra de Deus traduzida em sua própria língua materna, idiomática. O brasileiro tem a sua Bíblia escrita em português, os argentinos na língua deles e assim por diante. Sabedoria de Deus, misericórdia de Deus para com todo o seu povo, espalhado por todas as nações. E esse Espírito Santo que Deus assim enviou para todos aqueles que creem, para tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. É para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E agora não existe mais diferença entre judeus e grego, macho nem fêmea. Todo aquele que é dado por Deus, o Espírito Santo, para entender a palavra de Deus que veio através de Cristo Jesus, é dado o entendimento para obedecer com o entendimento, esses são salvos em Cristo. Por isso, meus irmãos, a palavra de Deus está nos orientando sobre os pais e os filhos, a família. Família esta que é dádiva de Deus. E a gente sabe que, segundo a doutrina humana, os preceitos e ensinamentos de homens, eles criaram vários dias, como por exemplo o Dia das Mães. O Dia das Mães não tem um dia específico para ser o Dia das Mães. O Dia das Mães são todos os dias que se chama hoje. Todos os dias a gente tem que honrar a nossa mãe, tem que amar a nossa mãe, tem que respeitar a nossa mãe, porque ela, juntamente com o nosso pai, por intermédio deles, com a autorização de Deus, a gente veio ao mundo. Por isso devemos ter respeito à nossa mãe todos os dias que se chama hoje, não apenas um dia só no ano. Também criaram a Semana Santa, por exemplo. Uma Semana Santa só por ano é santa? Não, todas as semanas são santas. Todos os dias são santos, isto é, para aqueles que se santificam a Deus, para aqueles que obedecem a Deus, todos os dias são santos e todas as semanas são santas. Todos os dias a gente esteja pronto para ler a Bíblia Sagrada, ler a palavra, entender como foi que Jesus sofreu por nós, como foi que Jesus morreu na cruz por nós, pelos salvos. Então não só é uma Semana Santa por ano. Tudo isso foram criado Dia das Mães, Semana Santa, para aquecer o comércio, para vender presentes. Preste bem atenção que na Semana Santa é a semana do ano que a caristia reina. A carne não, que eles dizem que é proibido comer carne na Semana Santa, isto é inverídico, não tem verdade nisso, não tem fundamento bíblico. Mas o ovo sobe, o queijo sobe e a mesa se torna mais farta na Semana Santa.
Eles dizem que a Semana Santa é uma semana apropriada para jejuar, e é a semana que eles comem mais, porque é uma doutrina segundo os preceitos humanos e não bíblicos. O jejum é para se jejuar na hora que você sentir de Deus uma vontade. Você faz um pacto com Deus de uma forma oculta entre você e Deus, como Jesus diz: quando quiserem jejuar, jejuem para você e Deus, e não para que os homens vejam. E tudo que você fizer de bom, dar esmola, jejuar, faça, não para que a outra mão veja. Faça para Deus e não faça para aparecer aos homens, porque os homens não têm galardão nenhum para lhe dar. Agora, quem faz para Deus, faz em oculto, e a gente faz em oculto, e Deus ouve e nos abençoa em público. Ore, quando quiser orar, ore no seu quarto, com você e Deus. Não ore gritando nas praças, como faziam os antigos, para se amostrar diante dos homens, para dizer que são bonzinhos, que oram a Deus. Não, isso aí Deus não recebe. Deus recebe aquilo que é de coração. E Deus sabe quando a gente faz de coração, porque quando você faz para Deus, você faz em oculto. Não precisa fazer para aparecer aos homens. Mas voltando ao texto, o texto fala da família, pais e filhos. Todas as semanas, como a gente diz, para concluir, são santas. Todas as semanas saiba que Jesus veio para nos ensinar esse evangelho da salvação. Sofreu por nós. Não só é numa Semana Santa que a gente tem que recordar isso, não. Todos os dias que se chama hoje, a gente tem que estar grato a Deus pelo ar que respiramos, pela salvação em Cristo, a gente se edificar na palavra, se firmar na palavra com obediência todos os dias que se chama hoje. Não é somente uma semana por ano, chamada Semana Santa, como os homens, através de seus preceitos sem fundamento bíblico, fizeram isso, para aquecer o comércio. Criaram o Dia das Mães também, como a gente já falou agora, para aquecer o comércio, mas o Dia das Mães, todos os dias que se chama hoje é Dia das Mães, dia de respeitar sua mãe. Quando você sentir de dar um presente à sua mãe, não deixe para dar só no Dia das Mães não, porque isso é doutrinas e preceito de homem. Dê na hora que você sentir de coração, dê um presentinho à sua mãe, dê um cheiro nela, dê um abraço, se for possível, todos os dias abrace sua mãe, porque não é toda época que a gente tem a nossa mãe. Uma hora ou a gente vai para outra vida, pelo chamado de Deus, ou a nossa própria mãe vai. Um dia essa separação acontece. Por isso, enquanto estiver com sua mãe, abrace ela, a ame todos os dias de sua vida. E hoje estão celebrando aí o Dia dos Pais também, que a humanidade cria o Dia dos Pais para aquecer o comércio também, como todos os dias. Não existe um dia específico para a gente honrar o nosso pai e nossa mãe. Honra teu pai e tua mãe, a Bíblia diz aqui, mas é todos os dias que se chama hoje. Respeita o seu papai, respeita a sua mamãe, todos os dias. Quando quiser dar um cheiro no seu pai, abraça seu pai, todos os dias. Que não é, como eu já disse, do mesmo jeito que é com a mãe também, é com os nossos entes queridos, não é toda a época que a gente está com eles. Enquanto a gente estiver com ele todos os dias, o amor a Deus sobre todas as coisas, sobre o nosso próximo como a nós mesmos, são todos os dias que se chama hoje. Ama seus familiares todos os dias. Não existe um dia específico para ser o Dia dos Pais, como assim a doutrina e os preceitos do homem criaram para aquecer o comércio, vender presentes. Não. No dia que você tiver em condições, tiver condição de dar um presentinho a ele todos os dias, dê. Se não tiver, dê um cheiro nele, no seu pai, todos os dias. Abrace e ame seu pai todos os dias, sua mãe, ama seus irmãos, ama seu próximo como a ti mesmo, todos os dias que se chama hoje. Toda semana é santa, todos os dias é dia de santificar a Deus, se separar-se do mundo pecaminoso, de se sair e se santificar e glorificar e agradecer a Deus pelo sacrifício de Cristo, Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar.
Não só é aquele período de Semana Santa, não só é o período de Dia dos Pais que se deve amar seu pai, mas todos os dias. O amor que Jesus instituiu, ama a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Todos os dias que se chama hoje, a gente tem que amar a Deus em primeiro plano, buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro plano. Devemos amar o nosso próximo todos os dias que se chama hoje, o nosso irmão segundo a carne. Devemos amar orar até pelos nossos inimigos, mas não devemos determinar apenas um dia. É uma coisa muito hipócrita. Por exemplo, um filho que não tem amor a seu pai e sua mãe, passa o ano todinho maltratando seu pai e sua mãe, dizendo malcriação, respondendo mal, tratando mal. Quando é no dia da mãe, no dia dos pais, naquele dia somente ele se torna bonzinho. Não é assim a verdade. A verdade é o que Deus instituiu. O amor a Deus acima de tudo são todos os dias que se chama hoje. A gente tem que ser grato a Deus todas as semanas do ano, todos os dias do ano, ser grato e santificar a Deus, porque todos os dias são santos e todas as semanas são santas. Devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, nossos irmãos, nosso pai, nossa mãe, honrar todos os dias que se chama hoje. O amor não é só um dia por ano. Ama todos os dias que se chama hoje, a Deus em primeiro plano e a seu próximo como a ti mesmo. Presente, na hora que você quiser dar e tiver condições, dê um presente a qualquer pessoa que você ama, a um amigo, a uma amiga, a um irmão sanguíneo, a um parente. Dê um presente a seu pai na hora que você quiser e sentir dentro de coração. Na hora que você sentir, dê um presente à sua mãe. Se não tiver condições financeiras de presentear, abrace sua mãe, abrace seu pai, beije, faça carinho todos os dias que se chama hoje, porque todos os dias é dia de amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Fazendo assim, a gente está cumprindo toda a lei e os profetas da antiga aliança. Jesus resumiu aqueles 10 mandamentos que Deus escreveu a dedos numa pedra morta. Hoje, na nova aliança, Deus, através de Cristo Jesus, resumiu, e Deus agora não escreve mais em pedras, como era através que ele fazia lá aos nossos antepassados do Antigo Testamento. A palavra de Deus diz que Deus, na antiga aliança, falava através dos santos profetas para os nossos pais, para os antigos. Mas hoje, na nova aliança, Deus fala através de seu Filho, Jesus Cristo. A palavra de Deus que veio ao mundo se fez carne nele, a pedra viva angular, a pedra de esquina, que Deus prometeu que nos daria, prometeu que daria a Sião uma pedra, colocaria em Sião uma pedra de esquina angular, uma pedra principal que sustenta a igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Ele é a coluna principal, Jesus Cristo, a pedra de esquina, pedra principal para Deus e para todos os que creem. É pedra de salvação para os que creem, mas para os incrédulos ela se torna pedra de tropeço. A palavra de Deus, que é Jesus Cristo, para os incrédulos que desobedecem a palavra, se torna pedra de tropeço, e já foram postos para isso, para tropeçarem através da desobediência na pedra. Mas os que obedecem à palavra é a pedra principal, é a pedra de esquina, que forma a igreja do Deus vivo porque Ele é um Deus vivo que criou todas as coisas. Deus vê toda a sua criação, Deus escuta nossas orações, Deus responde nossas orações porque Ele é um Deus vivo e nos deu um Salvador vivo que morreu como cordeiro imaculado e ressuscitou e está vivo à sua direita, à destra de Deus, à direita de Deus, esperando o tempo determinado por Deus para vir buscar a igreja dele, para que onde ele estiver, esteja a sua igreja com ele também. São palavras dele, de Jesus Cristo, e Jesus falou, está falado, é a palavra de Deus. Deus não é o homem para que minta, mas Deus é 100% verdadeiro, como o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ninguém vai a Deus
a não ser por obediência à própria palavra de Deus que se fez carne em Cristo Jesus. A gente só pode chegar a Deus se for convertido, se sair da morte para a vida, das trevas para a luz, através do poder de Deus, através da palavra de Deus, que as palavras de Deus são palavras de vida eterna, que se fez carne em Cristo. Então, meus irmãos, a própria palavra aqui, ungida pelo servo de Deus, diz: honra teu pai e tua mãe, que já é um mandamento da antiga aliança. E o apóstolo Paulo aqui está repetindo o que foi dado por Deus como mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias se vá bem na terra e sejam multiplicados seus dias na terra. Porque na lei dizia que quem desonrasse seu pai e sua mãe era merecedor de morte. A mulher que adulterava era morta em praça pública, apedrejada. Então, se a gente, ali naquela época, dizia: ama teu pai e tua mãe, porque é mandamento com promessa, para que seus dias sejam multiplicados sobre a terra. E quem obedece a Deus, nós vamos ter vida e vida em abundância. Essa vida é multiplicada, porque após a vinda de Cristo, os que obedientes à palavra de Deus ressuscitarão para a vida eterna. E os que são desobedientes à palavra de Deus, a pedra viva que veio falando, os que são desobedientes à pedra viva, a pedra se torna para os desobedientes, pedra de tropeço. E esse povo que tropeçam na palavra e são desobedientes, que morrem sem Cristo, já foram postos para isso, segundo a epístola que Pedro escreveu. Então, meus amados irmãos, amarás a Deus sobre todas as coisas, todos os dias que se chama hoje. Não deixe para amar a Deus somente na Semana Santa. Não deixe para amar a Deus e para reconhecer o que Cristo fez por nós somente uma Semana Santa por ano. Não. Todos os dias que se chama hoje. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ama teu próximo como a ti mesmo. Todos os dias que se chama hoje, se santifique, porque todas as semanas e todos os dias são santos para aqueles que se santificam e obedecem a Deus. Ama teu pai, honra teu pai e tua mãe todos os dias que se chama hoje, e a gente vai ter uma eternidade com Cristo, se obedientes a gente permanecer a Jesus Cristo, os ensinamentos do Senhor Jesus, através da palavra de Deus, que veio ao mundo através dele, de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Morreu, ressuscitou e está vivo, e fez um povo vivo, que recebeu vida e vida em abundância nele, em Cristo Jesus. Por isso que se chama Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: para que, se eu tardar, vocês saibam como se comportar na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Casa de Deus hoje não é 4 paredes feitas por mãos humanas, porque Deus não habita em templo feito por mãos, mas a casa de Deus, primeiramente, é na glória. O trono de Deus está lá em cima, no mais alto sublime trono, no céu de glória. E aqui na terra, Deus habita através do seu Santo Espírito, no seu povo, na igreja que Cristo assim edificou e assim transformou pela água e pelo Espírito. Então, quando a gente é transformado, passa a fazer parte e somos membros do corpo de Cristo. Então, Jesus, o Espírito Santo de Cristo, habita em nós, que somos casa de Deus, povo de Deus, morada de Deus em Espírito, salvos em Cristo, para a honra e glória do Pai e de nosso Salvador Jesus Cristo, que Deus Pai nos deu. E nos concedeu, através de Cristo, o Espírito Santo, para a gente entender a palavra como realmente ela é. Meus queridos e amados irmãos, a paz de Jesus Cristo com todos nós esteja comigo, que estou lendo e meditando esse canal, com minha família e com todos vocês, meus amados e queridos ouvintes desse canal. Deus abençoe todos vocês e seus descendentes, em nome de Jesus, hoje e até a vinda de Cristo. E depois da vinda de Cristo, sequenciaremos com Ele eternamente para a glória.
misericórdia de Deus, graça de Deus, amor de Deus para os salvos em Cristo. Amém.